Olá, pessoal. Olá, Olá, Vera. oi, tudo bem? Mais uma vez, muito obrigada pelo convite, por ter aceitado o convite. Eu é que agradeço, Juliana. Eu vou fazer aqui, aproveitar para fazer, pessoal. A gente vai fazer uns últimos ajustes da posição, né, do nosso Sim. vídeo. Uhum. Sejam bem-vindos, pessoal que já entrou. Escrevam aí para gente de onde vocês são, de onde vocês estão falando, quer dizer, participando, né? A gente vai começar daqui a uns 3 minutinhos. Vocês estão escutando a gente? Não Uau, sei, Minas. Minas. Minas Gerais, Montes Claros. Andressa. Uhum. O que mais? Eu sou de Brasília. Eu sou de Brasília também. Fui de Santa Catarina até 2017, agora estou aqui. Sim. Já aí 3 anos, né, Vera, em Brasília. 3 anos em Brasília, 3 anos aqui. Pessoal, sejam bem-vindos. Nós estamos ajustando aqui som e vídeo. A gente vai começar daqui a uns 3 minutinhos. Obrigada por quem está entrando agora. Gi, Bruno, Roberto, Kátia. Escrevam de onde vocês são. De onde vocês estão participando? Temos pessoas de Minas, de Brasília, de Santa Catarina, que mais? Brasília, Liélia, boa tarde, querida. Tudo bem? A maior parte. Olha que chique! Oregon. Sou Hum? louco para conhecer Portland. Hum. Obrigada, Kátia, pela participação. Faz tanto tempo que eu não te vejo. A maioria das pessoas mesmo de Brasília. Também vi Santa Catarina, São Paulo. Sim. Hoje a gente vai conversar, pessoal, então, com a Vera sobre um tema que a gente tem recebido muito, né? Como uma demanda, né? Então, só contextualizando um pouquinho para vocês, Uhum. nós duas somos psicólogas, já já a Vera vai poder se apresentar com mais detalhes, né? A minha formação é mais psicologia mesmo do trabalho, gestão de pessoas. Então, para quem não me conhece, sejam todos bem-vindos, começando aí no horário. Meu nome é Juliana Seidel. Eu fundei a Aposentadoria Plena em abril de 2017, com o objetivo, de fato, de ajudar as pessoas a se planejarem para o pós-carreira, a se adaptarem melhor a essa fase, né? A minha parceira, que infelizmente não vai poder participar, é a Cristineide Leandro França. Ela é psicóloga clínica também, está atendendo uma quantidade muito alta, né, de pessoas nesse contexto, então não está fácil. A gente sabe que para algumas pessoas está menos difícil, mais fácil não está para ninguém, né? E, bom, então, como fundadora e consultora da Aposentadoria Plena, eu tenho escutado, a gente já escutava, Vera e eu, essa demanda relativa ao processo de adaptação da rotina dos aposentados, né? Então, uma das dificuldades nesse processo de transição para aposentadoria é como que eu planejo e organizo a minha nova rotina, os meus novos projetos. Olá, Samantha, seja bem-vinda. Agora, nessa fase em que eu passo mais tempo, né, com o meu parceiro ou parceira. Então, gostaria de agradecer mais uma vez a Vera Regina Roesler. Ela é psicóloga clínica e do trabalho, é doutora em psicologia pela Universidade Federal de Santa Catarina, com estágio doutoral na Université Paris Diderot, Paris 7,
Espero que tenha falado certo. E ela é Correto. pós-doutora também em educação pela Universidade Federal de Santa Catarina. Já mora aqui em Brasília há uns 3 anos, mais ou menos, e atua como psicóloga clínica. Eu vou pedir, então, Vera, para você mesmo. Fiz essa breve apresentação, mas para que você conte um pouquinho mais de você e sua formação, seus interesses, suas paixões. Ok, Juliana. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite. É sempre um prazer conversarmos sobre os temas que nos são caros e que nos são comuns, né? Eu trabalho desde o final da década de 90, então provavelmente muitas das pessoas que estão nos assistindo não eram nem nascidas. A minha formação inicial foi na Universidade Federal de Santa Catarina, no curso de psicologia. Fiz formação em psicologia existencialista, abordagem, né, na qual eu atuo. E aí, como você foi falando já, fiz um doutorado parte na França, parte aqui no Brasil. Percorri um caminho um pouco, eu digo assim, eu sou uma pessoa que tem uma passagem e uma permanência pela psicologia, pela educação e pela sociologia. Então, eu transito entre essas três áreas, fora uma atividade profissional da qual eu me aposentei em 2009, que foi a Caixa Econômica. Então, eu trabalhei na Caixa Econômica de 81 a 2009 e me aposentei. Antes disso, fui professora. Depois disso, também fui professora universitária. Trabalhei no mestrado em educação, no curso de psicologia. E depois vim para Brasília. Então, aqui eu tenho atuado na clínica, no consultório, basicamente, com todo tipo de demanda. As minhas pesquisas basicamente se relacionam à relação do sujeito com o seu trabalho. Então, aposentadoria, assédio moral, carreira, embora na clínica nós tenhamos tudo. E não Uhum. podemos distinguir uma coisa da outra, né? Então, o trabalho é apenas uma das faces de uma vida humana. Em função disso, eu tenho me dedicado muito a isso. Nesse momento, realmente, você bem observou, a nossa outra colega não está aqui, a nossa demanda está bem grande, embora a gente esteja fazendo só atendimentos virtuais em função do momento que nós estamos vivendo, né? Então, Verdade. é, estamos assim. E por último, assim, desde 2009, desde que eu saí da Caixa, eu sou sócia de uma empresa chamada Perspectivas de Desenvolvimento Humano também, que trabalha nessa área da psicologia, né? No desenvolvimento das pessoas de uma maneira geral, pegando sempre os Uhum. aspectos psicológicos e sociais. Muito bacana, Vera. Então, pessoal, foi por isso que eu decidi convidar a Vera. A gente se conheceu há alguns anos, se não me engano, em 2013, quando eu tive a oportunidade de participar de um curso que ela ministrou com a Dulce Helena Pena Soares, que é outra também psicóloga renomada lá de Santa Catarina. E eu já estava, então, interessada pelo estudo das questões relacionadas à preparação, educação e transição, né, para a aposentadoria. E eu adorei o curso que ela ofereceu. Então, conversando, a gente já tinha conversado anteriormente sobre o interesse em fazer parcerias, em oferecer grupos, né, Uhum. psicoterapêuticos, psicoeducativos, para que as pessoas se preparem para essa fase. E agora, em função do isolamento social que o Covid-19 nos colocou, a gente então chegou à conclusão, conversando, que a gente tem observado várias pessoas passando por situações, como o próprio colega, obrigada, amigo, Bruno Cerati comentou aqui conosco já na live, que parece que estamos vivenciando algumas questões que muitas pessoas vivenciam nessa transição para a aposentadoria, como, por exemplo, a dificuldade, né, os ganhos, e esse é o tema da live de hoje, e as dificuldades daqueles casais que estão muito tempo juntos. E vamos falar também mais um pouquinho mais para o final, de como é que está também a relação daqueles que são casais, mas que moram separados, né? E alguns conflitos surgindo, então, nas duas situações. A gente tem recebido aí, como eu fiz a chamada, né? Uma quantidade muito grande no WhatsApp de piadas, algumas pessoas até ficando chateadas, algumas pessoas acham graça, outras pessoas se indignam, acham extremamente machistas, grande parte delas,
porque quem sofre é o homem em geral, nas piadas, e não a mulher, né? Mas no fim das contas, o que a gente observa é que redefinir a rotina, especialmente sem ter tido tempo de se preparar para ela, ou seja, a gente foi obrigado a fazer parte, né? Estamos obrigados a ficar em isolamento sem ter se preparado para isso. E o que acontece muitas vezes que a gente escuta dos casais são: eu já não estava, né? A gente já tinha alguns conflitos e o tempo que agora estamos vivenciando juntos tem sido dificultoso. Então, a partir dos relatos da Vera, eu gostaria que a Vera comentasse então conosco, Vera, como é que tem sido você que está atendendo na clínica as demandas desses, quais são as principais demandas desses casais nesse momento tão delicado? Bom, eu pensei para a gente organizar aqui a nossa fala em contar um caso relativo é um caso atendido em consultório e que não diferencia de muitos outros. Eu não vou dar detalhe nenhum para identificar pessoas, né? Vou usar um nome fictício, justamente para entender um pouquinho, que é o que a Juliana acabou de falar, que tem a ver com a aposentadoria. Como um casal, né, já com uma idade a partir dos 60 anos, e aí nesse processo de volta para casa, aposentar-se e voltar para sua casa, como é que eles lidaram com isso? E aí depois eu entro nas demandas atuais em função dessa pandemia que nós estamos vivendo, tá? Bom, Joia, ótimo. Só gostaria de, antes de você começar a contar o caso, agradecer a todos que entraram até agora, pessoal, e fiquem à vontade para mandar suas perguntas. No momento mais oportuno, eu repassaria as perguntas para a Vera, ok? Vamos lá. então vamos lá. Maria me procurou, ela logo que eu cheguei em Brasília, 2017, Maria me procurou, ela tinha em torno já de 40 anos de trabalho, quase 40 anos aproximadamente, em uma organização, e há 3 anos ela entrava no programa de demissão voluntária para aposentadoria, ela já tinha tempo, já tinha idade, enfim. E quando chegava a hora de assinar, de confirmar, ela desistia. Ela recuava e dizia: não dá, não consigo. E uma das coisas que eu sempre falo nos cursos de preparação, enfim, nas coisas que eu escrevo eu comparo esse momento a um semáforo. Sinal verde, amarelo e vermelho, né? Ou vermelho, amarelo e verde, na ordem. Se estiver verde, tudo bem, vai. Se você tiver outros projetos, se você tiver clareza, vai. Se o sinal pisa no freio, aguarda. Você pode ser atropelado por um caminhão que vem e que não aguardou aquele tempinho. Então, aquele tempinho talvez não seja o suficiente. E se o sinal está vermelho, obviamente não dá para atravessar. Então, essa pessoa, essa Maria, né, que eu estou denominando aqui, ela comentava com o marido em casa: vou me aposentar, enfim. A situação é uma situação muito tranquila em termos financeiros. O marido já aposentado, mas ainda no final do período laboral anterior, ele se preparou, fez outro curso superior e ingressou em uma outra profissão. E ele dizia: não, veja bem, calma lá, acho que não, acho que você não está preparada e tal. Porém, o trabalho não sentia mais nenhum vínculo com aquele fazer. Aquilo que ela fez em quase 40 anos, construiu uma carreira, teve cargo de chefia, cargos técnicos, enfim, fez toda uma trajetória, não tinha mais sentido. Não interessava mais. Acontece Aquilo muito não. isso, né, Vera? Assim, o sentido não faz mais sentido o trabalho, só que os familiares, especialmente o cônjuge, querem interferir no processo decisório, né? Exatamente. Então, assim, ela não queria ascender, ela não queria nenhum cargo, ela não queria. Não tinha mais o que fazer ali dentro. E as colegas e pessoas da época que entraram com ela, enfim, saindo. E ela se vendo cada vez mais só dentro daquela organização. Aí ela percebe que ela pode manter os vínculos mesmo saindo daquela organização. E aí, né, em determinado período, então ela assina e vai embora.
Só Uhum. que ela vai, e o projeto, e aí que eu gostaria de fazer, né, assim, A pontuar, ligação. ela sai para viver a vida de uma maneira tranquila, porque eles têm patrimônio, ela tem uma boa remuneração, os filhos são adultos, casados, já têm a sua vida. Então ela, em princípio, ela poderia usufruir disso que ela construiu. Uhum. Só que ela esqueceu de perguntar para o marido qual era o projeto dele, quais eram os planos dele. Então, para ela, no momento em que ela se liberasse daquela obrigação diária, eles iriam viajar, eles iriam ao cinema, eles iriam ao teatro, coisas que até então, em função do trabalho, o que não é verdade, não era possível. Por que, que não era verdade? Porque, vejam, cinema tem à noite, os dois trabalham só de dia. Teatro, geralmente as sessões são à noite. Viagens, geralmente as pessoas viajam nas férias, ninguém fica viajando, 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 né? Então Uhum. vejam, ela não se dá conta de que esse marido que ela tem, que mudou ao longo do tempo, que é uma outra coisa que depois nós vamos falar, Uhum. ele tem um outro projeto. Ele quer crescer profissionalmente. Ele Ou quer se seja, realizar. o marido se aposentou, mas ele decidiu continuar no que a gente chama, né? Ele não saiu, apesar dele ter alcançado os critérios nessa primeira carreira e ter se aposentado, ele entra no que a gente chama de emprego ponte, né? Ele não sai definitivamente do mercado e começa uma nova carreira. E não era o que ela queria, Exatamente. né? Então os Não, projetos aí não estão batendo, né? não estou batendo. Então, ela dizia, mas ele nunca sai comigo, ele não vai em lugar nenhum e tal. E ele dizia, mas você se aposentou para ficar perto de mim, mas não me perguntou se eu queria ficar perto de você. Então, vejam o conflito que nós temos nesse caso. São pessoas com mais de 60 anos, saudáveis, bonitas, com uma boa condição Condição. financeira e em conflito, Uhum, porque os projetos são diferentes. uhum, Então, no meu livro, que é oriundo da tese de doutorado, a minha orientadora foi a professora Dulce, que você citou antes, Dulce Helena uhum. Pena Soares, a Vamos co-orientadora colocar. minha querida Daniela Schneider, que é da UFSC também, e o outro co-orientador francês, o nosso querido Vincent de Goulejac, né? Então, nesse livro, no capítulo 5, eu falo A gente vai colocar justamente depois o link do livro para quem quiser isso. comprar, pessoal. É o link da editora, é a editora Alteridade de Curitiba. Então tem um item aqui que é justamente uma pesquisa com pessoas com bom poder aquisitivo, que não têm problemas, e o livro trata justamente dessas contradições, dessas ambiguidades. Uhum, O item que eu queria citar é como conciliar o casamento com a aposentadoria. E uhum, aí tem alguma. Quando se fala nas relações conjugais e nesse tempo livre, entre aspas, né? Quando as uhum, pessoas adquirem esse tempo livre do trabalho, porque o trabalho ele coordena de certa forma a nossa vida, ele dá os limites, né? E é claro que depende da relação que cada sujeito tem com o trabalho, e isso depende também da sua história, né? Quando a gente uhum. trabalha a árvore genealógica, nós vemos claramente isso, ou a trajetória socioprofissional. Então, por exemplo, eu vou ler rapidamente aqui um depoimento de uma pessoa. Ok. José, por exemplo, relata que lê os jornais às 11 horas da noite, com notícias vencidas. Vamos lembrar que essa pesquisa foi feita entre 2000, a tese foi defendida em 2012, então foi 2010 e 11, né? Então, na época ainda o jornal impresso era Era muito lido. nas casas. Então ele lê o jornal às 11 horas da noite, segundo ele, com notícias vencidas, porque durante o dia evito ficar em casa para não incomodar a minha mulher. E aí uma outra fala, né, do Agnello, que todos são nomes fictícios.
Se eu ficar em casa, vou acabar brigando com a minha mulher, porque ela não está acostumada com isso. Quando ela me conheceu, eu já não parava em casa. Saio cedo e volto à noite. E aparece um bicho desses, e ele fala bicho desse se referindo a ele próprio, o Uhum. dia inteiro atrás dela, ela vai ficar muito louca. Uhum. E assim vai. Então, nós temos outras pessoas que vão falando, né? O Léo, por exemplo, quando eu falo para minha esposa, eu vou parar de trabalhar, a minha mulher diz, vai fazer o quê? E fica furiosa comigo. Tem outra que diz assim: você pensa que vai ficar aqui na sala de bermuda e de chinelo o dia inteiro lendo jornal, assistindo televisão, mas nem pensar. Vai. Uhum. Então vejam, nós temos essa questão, e principalmente uma dificuldade muito grande para os homens, mas também para as mulheres, né? Que a casa é o espaço de quem? Da mulher, naturalizado da mulher. Só que a casa é de todos, né? Então, quando Uhum. esse homem volta do mercado de trabalho, qual é o seu espaço? E aí nós temos diversos conflitos de um querer gerenciar a casa, e espera aí, quem manda aqui sou eu, porque até hoje você não se importou, agora você vem querer mexer nas gavetas, nas prateleiras, etc. Então, conflitos das mais diversas ordens E às podem vezes, aparecer. só lembrando que é engraçado que a mulher reclama, né? Não tô julgando, mas no sentido assim, em geral, há reclamação da tripla jornada, mas a tripla jornada tem ajudado mais as mulheres a se adaptar à aposentadoria. Mas ao mesmo Exato. tempo, quando o homem tenta então demonstrar, justamente porque está ocioso em casa, que ele quer ajudar, e aí ela fala: não, peraí, quem manda aqui sou eu. Quer dizer, e aí é por isso que a gente observa também o crescimento muito grande, eu vejo, do interesse por novas formas de comunicação, como a CNV, né? A comunicação não violenta tem crescido muito, porque o que a gente observa é, se já não bastasse observar a diferenciação entre projetos de vida ao longo da vida, especialmente nessa fase, imagina se, além de observar essas diferenças que temos hoje, não conseguimos falar e dialogar sobre elas com respeito, com carinho, com mantendo a admiração, né? Como é que faz, né? O que você diria, Vera? Então, uma das questões assim fundamentais quando eu atendo casais, independente da idade, tem casais de 30, né, de 20 e poucos anos, de 30, de 40, de 60, enfim, não importa a idade, é a comunicação. Então, são duas questões que eu considero básicas e eu acabo sempre puxando isso na hora ali quando vem, que geralmente vem em conflito, em momentos de muita dificuldade, muitos pensando em separação e divórcio, enfim. Então, eu acabo puxando essas duas questões. A idealização, qual é o modelo que você tem de casamento, de parceiro, de parceira, não importa se há uma união homoafetiva ou heteroafetiva, se é um Uhum. casal, um trisal, não importa o modelo, né? É uma relação amorosa, de uma forma geral. Então, qual é o modelo de relação que você tem? Quais são as expectativas, as idealizações? O outro, ele não é o que você idealiza, ele é real. Ele é um sujeito com a sua singularidade, com a sua personalidade, que tem determinadas características. E Uhum. ele pode se adaptar ao longo do tempo. Vocês vão, obviamente, um influencia o outro, um tem função no outro, como a gente diz, mas ele não vai ser aquela criatura ideal que você sonha, né? Uhum. Então, quando nós temos esses conflitos, né, geralmente as questões da individualidade e do coletivo, esse coletivo de dois, essa conjugalidade, a gente poderia falar, né, de dois ou Uhum. de três, dependendo da situação, que fica em xeque. Tem um outro livro, e eu sou a madame que mais cita livros, né, por aqui, que é um sociólogo francês chamado François de Sangly. O título é Libre Ensemble, significa livres juntos. E ele justamente fala em como ser livres dentro
de um casamento, Na dentro de um relação. relacionamento amoroso, né? Respeitando a individualidade, Isso, e a a liberdade. comunicação. A comunicação é fundamental. Você falava em comunicação não violenta, né? E esse autor, por exemplo, a grande questão que ele aborda nesse livro é como encontrar o equilíbrio entre vida individual, que é necessária, você Uhum. precisa dos teus espaços, o espaço para ler, para pensar, para fazer nada, para dormir, para dar uma volta na esquina, para tomar um café com uma amiga. Teu marido, o teu companheiro, tua companheira, enfim, também, Também. né, precisam. E como fazer justamente esse equilíbrio entre o conjugal e o individual? Vamos lembrar que na nossa sociedade o culto ao individualismo é algo absurdo. Então, é o eu SA, é o você SA, é você é responsável pelas suas vitórias, suas conquistas e pelos seus fracassos. Então, uma sociedade individualista constrói a solidão. Por isso nós Uhum. temos tantos casos de depressão, síndrome do pânico e por aí vai. Poderíamos, né, enumerar todos os F, né, os CDFs lá que aparecem no nosso consultório. Então, Uhum. assim, esse individualismo ele leva justamente à atomização da sociedade, ao esgarçamento dos vínculos sociais entre as pessoas. Então, a gente poderia pensar, tá, mas isso é psicológico? Não. Isso é do social. Porém, o psicológico e o social não podem ser separados. Didaticamente, a gente diz, ah, isso é do social, isso é do psicológico. Mas não existe. O Claro. social nos afeta. Por exemplo, agora, essa pandemia está nos afetando. Como cada um Uhum. está lidando com isso? Depende da maneira como eu lido com saúde e doença. Então, nós temos aqui situações de A a Z. Por exemplo, tem gente que diz: ah, não é nada, eu estou bem, tá tudo Uhum. bem, tá tranquilo, eu tô aqui, sou saudável, tô bem, tô na minha casa, não Uhum. vou me importar, vou sair. E tem gente que está Tem, às vezes, absolutamente até em uma pânico. negação por trás dessa posição, talvez, né? E o Exato. individualismo, desculpa, caiu um individualismo no sentido de não pensar que, né, tem outras pessoas sendo afetadas. Exatamente. E aí outros, eu estou pegando os extremos, né? Outros absolutamente em pânico, que não abrem nem a janela, porque o vírus pode entrar no sexto andar se eu abrir a janela. Eu estou em Uhum. casa, fechada, fazendo tudo que é recomendado e mesmo assim eu vou ser afetada. Então veja, isso tem a ver com a história de cada um. Como ela Tem. aprendeu, como essa pessoa aprendeu a lidar com questões relacionadas à saúde e doença. Os Uhum. apavoramentos, os medos, né? Como é que era Uhum. lá na infância, na adolescência. Então, e esse contexto, quando a gente trata de casais, precisa ser compreendido. Uhum. Então, tem Ao aquele que mesmo nega, tempo, sim, Vera, ao mesmo tempo eu fico pensando que é bacana, eu tenho visto esse movimento também nos perfis de psicologia que eu acompanho, que é as pessoas também se acolherem no sentido de, se você está mais ansioso que o normal, ou mais deprimido que o normal, você tá tudo bem, porque né, seria estranho que não, se não tivesse. No sentido também da isso, pessoa, né? Porque tá todo mundo um pouco. Cada indivíduo leva um tempo para se ajustar. Eu fiquei um tempo na negação também, achando que, sim, mas que exagero, como assim quando o GDF, né? Diz que a partir de amanhã, à noite, ele avisou há 2 semanas mais ou menos, que a gente não. Enfim. Então, é um processo que varia, mas que vale a pena a gente refletir o que de fato a gente veio discutir, né? Essa questão como o que dizer para os casais, que eu sinto que essa é uma demanda que tem chegado muito para a gente, onde eles já percebiam que a relação não estava bem, mas eles moram na mesma casa e eles estão tendo que interagir por tanto tempo isolados, né? E aí eles estão com dificuldade até, é isso, de se comunicar, os conflitos estão surgindo, para sim. algumas pessoas, como você falou, tem uma expectativa de como o outro vai agir em casa e o outro quer agir de outra forma, né? Como lidar com Bom, com esse conflito?
essa é a parte mais difícil, porque, veja, a gente falava antes que uma das dificuldades maiores entre os casais é a comunicação. Eu acho que o fulano pensa A, só que eu não vou perguntar para o fulano o que ele pensa. E o fulano pensa que que a outra parte pensa B, mas não vem perguntar. Então, ou quando vão conversar, já vão armados, né? Ou com medo, o que ele vai pensar se eu entrar nesse assunto. Isso vale para assuntos diversos, sexualidade, dinheiro, organização da casa, viagens, enfim. Tem assuntos mais fáceis e outros mais difíceis de serem abordados pelos casais. Isso Uhum. tem a ver com dar limites, isso tem a ver com características de personalidade. Então, nós não podemos dizer é assim ou é assado, né? Depende muito. Uhum. Então, essa dificuldade de comunicação a gente encontra entre os casais, e principalmente agora que as casas estão com os casais e os filhos, para quem ainda tem filhos em casa, sejam crianças ou sejam adultos, como eu tenho Uhum. visto, vai ficando cada vez mais difícil. Por quê? Porque quando há um espaço maior, é mais fácil, hipoteticamente, porque as pessoas, cada um fica no seu canto, enfim, vão fazendo as suas coisas. Por outro Uhum. lado, esse sentimento de solidão, ele pega, e pega muito pesado. Ontem eu atendi uma menina de 25 anos, ela dizia assim, Vera, eu estou enlouquecendo, eu não aguento mais. E Uhum. ela é considerada população de risco, ela tem asma, ela tem uma série de problemas respiratórios e ela efetivamente não pode sair. E Eu ela não estou tá em nenhum relacionamento no momento, essa está em um relacionamento, porém o namorado lá na casa dele e distante. ela aqui. Ela em Uhum. teletrabalho e ele em teletrabalho. Então, veja, a gente poderia pensar, não, mas é porque ela está o dia inteiro sem nada para fazer. Não é verdade. Ela está conectada, ela trabalha 8 horas por dia, ela tem reuniões virtuais, então ela está ocupada. Qual a diferença? É que ela está ali. Então, assim, eu vou usar esse exemplo só para, né, para Sim. ilustrar. Ah, quando eu estou lá, eu levanto, eu pergunto alguma coisa para o fulano, eu faço uma brincadeira com a Beltrana, eu vou até a Copa, tomo um café, eu vou ao Sim. banheiro, eu volto. Então, essa movimentação, dessa socialização, ela só existe virtualmente. Para algumas pessoas, tudo bem. Para outras, é insuportável. Então, essa Uhum. menina que eu estou falando, ela mora com os pais, então ela não está sozinha em casa. Né? Uhum. Então, como lidar com isso? Eu tenho outra que está nesse momento escrevendo uma tese de doutorado. E ela entrou em pânico. Vou para a casa dos meus pais ou não? E aí nós discutimos uma série de questões e ela decidiu não. Eu vou me dedicar à tese porque eu preciso desse tempo, esse tempo é precioso. E aí ela organizou o seu dia, fez um cronograma, um planejamento e está Uhum. funcionando. Então veja como a gente vai lidando e como os casais vão lidar com isso. Sim. Eu queria, assim, só lembrar que quando a gente está em casa, né, vou falar especificamente nos casais, não vou falar em filhos, porque eu acho que não é o tema aqui da nossa live Sim, hoje. A sim. gente Aham. pode até fazer outra depois, É, tocando só nesse assunto. aproveitando também, vou dizer boas-vindas ao pessoal que está chegando, que chegou há pouco tempo, Priscila, Marina, enfim, Paula. Fiquem à vontade todos que estão acompanhando a nossa discussão para começarem a enviar as perguntas de vocês. Quem tiver alguma pergunta, por favor, tá bom? Que até nos próximos minutos eu repasso as perguntas para a Vera. Ok, Pode e vai controlar continuar, o nosso Vera. tempo aí, né? Senão a gente fala Sim. demais. Bom, então assim, ficar em casa e ficar em casa juntos permite uma atmosfera, um clima de mais proximidade, de mais intimidade, em que a gente pode
ir mais em algumas situações, podemos retomar individuais, os objetivos do casal. Mesmo? Será que é isso mesmo? Será que é válido ainda? Né? O que é importante? O que é indispensável? O que é imprescindível para nós? Como é que a gente imaginava lá atrás tais questões? E hoje? Será que é isso mesmo? E aquele projeto, vamos colocar em frente ou vamos dar? Então é um momento que isso é um momento então, que a gente pode fazer coisas juntos que antes, em função dessa correria de sair cedo, voltar tarde, a gente não podia. De novo, eu vou salientar que as pessoas que estão em teletrabalho estão ocupadas. E aí vale, né? Assim, aquela dica que eu acho que vou falar, vou ser redundante, assim, se o outro está ali concentrado no seu trabalho, tudo bem, vai aí, passa a mão na cabeça, faz um carinho, leva um copo d'água, ok. Mas assim, não puxa a conversa. Se você não está trabalhando, o outro está, né? Uhum, Respeito aos espaços individuais. Então você uhum, pode ser livre estando junto. Vai ler o seu uhum, livro, vai ver sua série com fone de ouvido, digamos que mora num apartamento pequenininho, enfim, vai encontrar uma maneira de colaborar, de tornar o clima mais uhum. agradável para os dois, né? Que é o É. que a Ah, gente sempre fala. Então, eu, usar a eu vejo criatividade. Ah, muito bom, pode falar. Vera, exatamente, complementando, assim, eu vejo que muitos dos conflitos advêm da dificuldade de se comunicar coisas simples, como vai ser então a rotina que seja de hoje, né? Já que eles Isso. estão no mesmo espaço, dividindo o mesmo espaço, mas em função do teletrabalho, as rotinas estão diferenciadas mesmo. Algumas pessoas estão o tempo inteiro, né, conectadas e tendo reuniões virtuais, e outros não. E é uma coisa assim, não, peraí, então vamos combinar hoje qual vai ser o momento que a gente vai ficar junto, porque nos demais horários eu tenho outras coisas para fazer. O que que você vai ajudar na casa e o que que eu vou ajudar, né? E é um simples combinado. E o que acontece é cada um faz o que acha que deve e coloca na cabeça a expectativa que tem do outro, e isso não é dito. E aí começa, não, mas eu achei que você ia, não, mas eu também achei que você ia, né? E aí E as ninguém coisas, e aí foi. chega uma hora que ninguém fala de uma forma, propõe essa conversa de uma Clara, né? maneira aberta, É. autêntica e respeitosa, e quando os dois vêm, eles já estão, digamos, falando de uma maneira rude, ou né, tendo uma reação exagerada para uma besteira, né? Então, Exato. isso vem muito como, nossa, mas foi por isso que brigou, eu não estou acreditando, né? Uhum. Foi por isso que ele saiu de casa? É, mas isso que foi a gota d'água já era um padrão de comunicação agressivo, já era um padrão de comunicação onde você ou ele observavam a retirada da espontaneidade um do outro. Eu vejo isso com muita frequência também Uhum. nos relatos dos aposentados. Faz Uhum. sentido? Faz, absolutamente faz sentido. O relato dos aposentados, o relato de casais jovens, o relato de casais de meia idade, tem de 19 aos 80 e tantos, a gente poderia perceber a mesma questão. Então, assim, como é que a gente vai lidar com isso? E tem mais um detalhe, Juliana, assim, se você abrir qualquer site, né, não vou citar aqui, vai ter um monte de recomendações do que fazer nesse período em que você está em quarentena, que você está em isolamento social. Uhum. Então parece, a sensação é de que agora, nesse período, você tem que botar em dia tudo que ficou para trás, às vezes coisa de 10 anos, né? De sei lá quanto tempo. Uhum. Então tem que arrumar todas as gavetas, os armários, ler todos os livros que não leu, ou escrever os livros que não escreveu, assistir todas as séries, todo dia tem, assista tal coisa, tal outra, os filmes. Caramba! Isso cria um ambiente de tensão e de ansiedade também. E aí o que acaba Uhum. acontecendo? As pessoas acabam se alimentando mal, desregula, né, todo esse dia, essa rotina sai do padrão, e aí
os espaços para os conflitos, para os não ditos, para eu achei que você faria tal coisa, ou você deveria ter feito tal outra, ou você me olhou assim, você não deveria não sei o quê. Aí eu queria tomar vinho e você queria tomar um suco de laranja, sei lá. Uhum. Aqui vai Gostei. vai acumulando, vai acumulando, vai Vai acumulando. acumulando e os conflitos vão aflorando. E aí cada vez Uhum. mais difícil, porque se a gente já tinha antes a dificuldade de comunicação, o que, que nós vamos ter? Sim. Essa dificuldade, a tendência é só aumentar. Porque não é de Sim. uma hora para outra que o casal, né? Já tá, então vamos sentar aqui e vamos falar. Tranquilamente, então, num tom de voz legal, racionalmente colocar as questões. Dá para fazer, Uhum. óbvio que é possível. Mas se essa Uhum. dificuldade é anterior, como você colocou na questão, né? Casais que já vêm com alguma crise, há Uhum. uma tendência disso aflorar. Então, o que, que a É. gente sugere? Para, pensa, escreve. Para muitas pessoas funciona escrever, até Uhum. porque quando você escreve, você organiza as suas ideias. Depois você Uhum. lê aquilo em outro momento e diz, E puxa evita vida, também fazer com que as emoções aflorem e você fale de uma forma, né? Que isso, gostei agressiva. bastante aqui, escutando as pessoas que já mandaram contribuições. Algumas pessoas têm enviado soluções, né? E sobre essa questão da divisão de tarefas, do respeito do espaço de cada um, da individualidade, a Samantha escreveu: na minha casa, a divisão de tarefas está na porta da geladeira. Eu acho que essa é uma forma, né? Então, tem algumas famílias que utilizam quadros mesmo, né? Onde eles Uhum, colocam, então, não precisa ser nada muito, né, digamos, rígido, uhum. mas no sentido de quem, qual membro da família vai fazer o que hoje, né, no sentido de ajudar tanto na organização da casa como, enfim, até para marcar um momento junto, seja se eles vão almoçar juntos ou não, né? Porque às vezes estão também na mesma casa, mas mesmo assim tá difícil de almoçar ou de jantar junto, porque cada um quer fazer uma coisa ou quer comer uma coisa diferente. E a Vera tá aí? Tá. Vamos ver aqui uma outra pergunta. Até que ponto. Não tá me ouvindo, Vera? Não tô ouvindo você. Pessoal, tá ouvindo a gente? Não? Acho que foi seu som. Tenta atualizar o vídeo. Opa, não tá me ouvindo, Vera? Não? Pessoal, tá ouvindo? Qualquer coisa a gente sai e volta. Eu não tô ouvindo você. De novo, será? É a Vera, Vera. Vamos esperar a Vera entrar de novo. Ah, então foi isso. Eu vou ler para ela os comentários de vocês. Vamos esperar ela voltar. Acontece. Tecnologia. Haja resiliência. Eu pedi para ela sair e voltar, pessoal. Acredito que ela deve estar voltando. Oi, Oi, Vera. Deu certo agora. desculpa. Eu Acontece. acho que deu algum Tecnologia. probleminha aqui, tive que sair e voltar, né? Desculpa, Acontece. gente. Que isso, sem problemas. Vamos Eu, lá. eu vou ler aqui alguns comentários bem bacanas, né? Porque daqui a pouco também a gente já Ótimo. chega ao fim. Não sei o nome dela, mas o perfil é Madu Duarte. Até que ponto o estresse de estar em teletrabalho e ainda ter as obrigações dentro de casa pode macular o relacionamento do casal? Né? Isso que a gente tem falado hoje nessa live, de fato. Essa É. questão das obrigações, da gente se organizar melhor, né?
E como acho que o Bruno deu uma boa resposta, que é que ele escreveu foi: quando estamos ansiosos, pulamos a etapa da diplomacia com as pessoas que mais amamos. E é importante observar-se, então, em relação a isso. E é verdade, o que é muito louco, né? É que a gente, muitas vezes, demonstra raiva, demonstra os piores sentimentos, especialmente com quem a gente tem intimidade, né? E não com quem a gente não Exato. tem. E aí, muitas vezes, a gente machuca, como o Bruno escreveu, as pessoas que a gente mais gosta, porque a gente está ali Uhum. em casa, num momento. Tem, de muita tensão, né? Que é um Uhum. momento de tensão. São fatores externos sobre os quais nós não temos controle. O pouco controle que nós temos é sobre o nosso comportamento. O pouco, eu digo. Né? Porque a pandemia pegou a todos, não tem classe social, não tem nada, não tem nenhum tipo de classificação. Claro que a gente sabe que os idosos são mais vulneráveis, etc, etc, mas a gente está vendo que A gente pessoas está jovens vendo estão muitas pessoas jovens morrendo também. morrendo, né? Então, a gente tem a pressão por produtividade, sim. Ontem eu gravei um vídeo sobre isso, eu vou publicar depois. Ótimo. Eu gravei para uma Federação Nacional de Gestores que me pediu, Uhum. e a minha fala final foi assim: a sua produtividade vai cair? Vai. É esperado. Você está com tarefas domésticas que muitas pessoas tinham alguém que vinha e ajudava, fazia as tarefas, uma diarista, uma empregada doméstica ou alguém que não está vindo. Muitas pessoas estão com as crianças em casa, sem aula, sem poder ir para o parquinho, sem poder ter atividades específicas, que também precisam de atenção, requerem atenção, e mais atenção do trabalho em um ambiente que nem sempre é adequado, em um sinal de internet que cai, que volta, que está sobrecarregado, sentado no cantinho daquela mesa lá, né? E daí interrompido o tempo todo, e a chefia pedindo alguma coisa, um relatório urgente, e reunião, e aí começa a reunião e alguém que tinha que estar não consegue entrar e cai, etc. A gente Gente, da área de gestão de pessoas já vem defendendo a flexibilidade do trabalho, já vem defendendo, inclusive, a adoção do teletrabalho como uma possibilidade. Porque muita gente não quer, não gosta ou não é produtivo, se vive, né, com pais que já são dependentes ou com crianças pequenas ou não tem, como você falou, a infraestrutura adequada. E algumas pessoas gostam de sair do ambiente doméstico para trabalhar, ou porque já estão acostumados, ou simplesmente porque preferem. Então, também não dá para sim, vender uma nova forma, né, de trabalhar como se ela fosse a solução do problema. Então, a gente, como você claro que falou, está não. tendo aí uma diversidade muito grande. Tem gente que está adorando, sempre quis teletrabalho, e tem gente que não está conseguindo mais, Exatamente. né, e não Por está se exemplo, sentindo improdutivo. o teletrabalho ele já está regulamentado na CLT, né? Sim, sim. E depois, com a reforma trabalhista de 2017, tem mais algumas alterações. Então, assim, ele já existe, já é previsto na legislação, mas a gente sabe que também as relações ficam precarizadas. Por exemplo, nós temos instituições que colocam. Quando o trabalhador é colocado em teletrabalho, ele tem por obrigação fazer 30% a mais. Sim, exato. Por Também quê? já vi Por isso que que no eu tenho que fazer serviço. 30% a mais, né? Então é uma outra discussão que eu acho que vale a pena a gente entrar. E Sim, aí ontem, né, nesse vídeo que eu gravei, no final eu lembrei assim: você tem limites e você é humano. E o humano tem limites. Não tente ser super-homem, super-mulher nesse momento. uhum, Faça o seu possível da melhor forma que você consegue, nas condições que tem. Pronto. Assim, uhum. mas o chefe exige não sei o que, não sei o que. Eu sei. O chefe também está sofrendo, porque ele também está sendo pressionado pelo mercado, pela chefia dele, por enfim, né? Então nós temos hoje um conjunto, nós temos uma situação que é social, que é sanitária, né? Uhum. Saúde pública, nós temos um problema bem grande e que nos afeta psicologicamente.
E como Uhum. nós somos psicofísicos, tudo que nos afeta psicologicamente vai ter repercussão no corpo. Somatiza. Uhum. Claro, porque eu tenho. Com E certeza. aí pode aparecer sonolência exagerada, eu não consigo, eu tenho muito sono, a cama me chama, como eu escuto. Ah, eu vou ali, aí a cama me chama. E aí passa a trocar o dia pela noite, ou comer mais do que estava habituado, e aí vai comendo coisinhas, vai mastigando o dia inteiro. Né? Uhum. Então, tem uma série de mudanças comportamentais que a pessoa que está ali nessa angústia, nessa ansiedade, pode parar e olhar e dizer, espera aí, o que está acontecendo? Deixa eu fazer uma planilhazinha, um planejamento para mim, para eu conseguir pelo menos me orientar Uhum. não, e aí não se cobrar uma rigidez absoluta. Aí eu digo assim, então faça uma planilha. Aí a pessoa volta e colocou lá 30 itens. Gente, Irreal. não irreal, absurdo. Você não vai fazer. Você vai fazer três, quatro e vai sair extremamente frustrado. Sim. Então faça dentro daquilo que é possível. Uhum. Testa o que dá, o que não dá, quanto tempo eu levo, porque essa é uma atividade, a atividade de teletrabalho, para quem não está habituada, ela pode parecer muito atraente. E para algumas pessoas funciona super bem. Por exemplo, eu estou aqui tranquila nesse espaço, com ar-condicionado, com iluminação, com, bom, né, com uma boa internet. Não tenho filho pequeno, não tenho criança. Meu marido está numa outra parte da casa. Então eu trabalho de boa aqui, muito Uhum. tranquila, muito sossegada, e ele lá num outro espaço, muito tranquilo. Só que a gente sabe que essa não é a situação da maioria das famílias. Exato. Né? Hoje de manhã eu atendia um rapaz, então assim, o pai numa ponta da mesa da sala de jantar, a mãe na outra ponta da mesa da sala de jantar, cada um com o seu computador, a irmã num quarto, e ele e o irmão, que dividem o mesmo quarto, tendo que dividir. Aí o irmão pegou o material de escola e tal e foi para a mesinha da sala, que é uma mesinha baixinha. Ok, eles ainda têm todos esses ambientes. Agora vamos pensar em alguém que mora numa kitnet. Como é que faz? Uhum. Né? Ou alguém que não tem essas condições. Então, isso tudo vai trazendo uma sobrecarga emocional que vai se refletir em sintomas físicos, que Sim. pode ser uma descompensação hormonal, problema de pele, dor de cabeça, etc, etc, etc. Sim, exato. Eu tenho observado, Vera, assim, a gente já está quase chegando, né? Também acho que é ao Sim. fim, temos aí mais uns 10 minutinhos, para a gente não passar de uma hora. E aí eu gostaria também de trazer um outro assunto que também chegou até mim como psicóloga, só reforçando que eu trabalho, o meu foco é mais orientação profissional de carreira e para aposentadoria, né? E a clínica, e a Vera Uhum. é psicoterapeuta, clínica, enfim, recebe diversas demandas e situações. E a gente também tem recebido a situação onde o casal não mora junto. Então, mais uma vez, do que a Uhum. gente falou até agora, casais que moram juntos tentarem ao máximo, eu sei que a gente sabe que é difícil, né? Mas respeitar o espaço do outro, dialogar e tentar não tomar decisões agora, né? Porque tá Uhum. delicado mesmo, os conflitos vão ser naturais e tentar resolver da melhor forma. Mas a gente também tem observado conflitos de casais que não estavam bem, que moram separados, e aí uma das partes não quer encontrar. Uma das partes fala, não, utiliza o que tem. Utiliza o fato de que agora todos, né, instituições, governo, enfim, por medidas sanitárias, estão indicando isolamento para que eles não se encontrem. Só que, na verdade, o que está por trás disso é a insatisfação com a relação. E aí o outro fala, mas espera aí, há quanto tempo que a gente vai ficar assim? Se você não é grupo de risco, eu também não, e a gente já namora há tanto tempo, e antes mesmo da gente saber da pandemia, a gente já estava dormindo junto. O que você tem observado essa demanda? Assim, o que você diria para esses casais? Aí, assim, como você falou, se é grupo de risco, não tem, na minha avaliação, claro que eu vou reforçar o que eu sempre digo na clínica. Psicólogo não manda a pessoa fazer A ou B, Uhum. né?
a escolha é de cada sujeito, a gente faz a mediação, a gente ajuda a olhar a situação, colocar tudo na mesa e verificar as variáveis que estão interferindo aí, né? Então, assim, o que que nós podemos fazer num caso de que nenhum é grupo de risco, já, né, esse caso que você citou? Na minha percepção, a gente teria que parar e conversar. Parar e conversar. Alguém está falando uma desculpa clara para o que não teve coragem de falar. Pode ser. Será que não é a hora, então, de colocar tudo em cima da mesa e resolver? Será? Ah, mas nesse momento todo mundo está tenso. Sim, verdade, todos nós estamos tensos. Não é um bom momento para tomar decisões. Pressionar o outro para tomar decisão também não é uma boa opção. Então, assim, dá para adiar, dá para guardar um pouquinho, e você vai verificando, você vai, a partir desse movimento do outro, o outro está mostrando alguma coisa, você está lendo alguma coisa que ele está mostrando para você. O que é que dá para fazer com isso depois? Ou podemos fazer, então, um encontro virtual e conversar sobre isso? Olha, eu estou sentindo isso, 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 isso. E usando os fatos concretos. Ontem, quando a gente conversou, você me disse tal coisa, assim, assim, assim. Eu Nossa, isso é muito compreendi importante assim, com os assim, assim. homens. A gente tem que dizer É, exatamente o motivo pelo qual, quando você disse isso e aconteceu isso, porque senão ele não, a pessoa não entende, não entende. é. Homens e algumas mulheres, né? Também, Então, não é, assim, não quero. então, você disse isso, isso e isso, e eu compreendi isso. Foi isso que você quis me dizer? Tem alguma coisa que você não conseguiu, que você gostaria de acrescentar? Então, é ir aos pouquinhos, puxando. O que que você está sentindo? Você está com muito medo? Porque daí eu volto àquela questão assim, como cada um lida com as questões relacionadas à saúde e doença. Sim. Eu posso estar tão em pânico com isso que eu travo, eu não quero saber de nada, eu não posso fazer nada, eu fico paralisada pelo medo. E aí a minha relação entra também nessa paralisia. Não, imagina, eu vou descer ali, eu vou descer a escada, eu vou abrir a porta, eu vou apertar o botão do elevador, eu vou pegar o carro, veja bem, eu vou me contaminar. Blá. Não, 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 não. Não. Você vem e daí o seu sapato vai. Ah, mas eu tiro o sapato na porta. Não, 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 não. Mas aí, quer dizer, entender o outro, entender também, às vezes tem a ver com o tipo de relacionamento que já está com algumas dificuldades que não estão sendo colocadas na mesa. Em outros casos, é uma dificuldade de uma das partes que não está conseguindo lidar com o momento atual. Sim. Então, é muito Excelente. difícil, né? É muito difícil quando a gente trabalha com as emoções humanas, né, com os conflitos, com todas essas situações, a gente dizer é assim, o caminho é esse, o caminho é aquele. Tem que analisar. Cada casal tem uma história. E essa história é composta por histórias individuais, singulares. Como é que esses dois se encontraram e como é que Pessoal, não entendi por que caiu absolutamente do nada, se eu não tinha encerrado. Não sei por que isso aconteceu, se tinha chegado em uma hora. Que pena. Não era assim que eu queria encerrar a chamada. Vamos ver se a Vera retorna, pelo menos pra gente poder se despedir, não é? Não sei por que aconteceu isso. Parece que tivemos um problema, infelizmente. Não sei por que caiu, eu não encerrei a live. E eu vou pedir pra Vera retornar.
A gente já estava encerrando, mas eu queria pelo menos deixar uma mensagem final, não é? Vamos ver se a Vera retorna. Só um momentinho. Pessoal, tô aguardando a Vera retornar. Não sei por que caímos. A minha conexão tá muito boa. Aqui. Olá, pessoal, boa tarde. Peço desculpas porque nós caímos. A Vera tá voltando agora. Obrigada por terem voltado. Não sei o que aconteceu. Não sei se ele chega em 1 hora e cancela. Eu acho que cortou. Obrigada por terem voltado. Não sei o que aconteceu. Não sei se ele chega em 1 hora e cancela. Eu acho que cortou. Eu acho que cortou. Automaticamente. Então, desculpa, o pessoal tava. Vamos. Eu quero que você possa concluir o raciocínio, Vera. A gente estava falando desse momento difícil, desse momento delicado, e não termos uma fórmula que vai depender da história de cada um e da história desse casal, né? Como se Exato. construiu isso e daí a maneira como se pode lidar. Se alguns casais estão encontrando muita dificuldade, busquem auxílio terapêutico. Mesmo os atendimentos online, a gente consegue fazer em 3 pessoas. Nós temos plataformas que permitem, com segurança, fazermos essa mediação para clarear um pouco, para colocar na mesa, para fazer essa comunicação ficar um pouco mais tranquila, né? Facilitar, digamos, essa palavra, facilitar Sim. o processo de comunicação. Eu acho que Exato. Então, acho, pessoal, a gente já conversou bastante hoje, né? O previsto era mesmo 1 hora, apesar da gente ter caído. Eu achei que valia a pena voltar, pelo menos para deixarmos uma mensagem final. Eu vi que teve um comentário da Lúcia Pimentel, dizendo que gostaria realmente, que está gostando bastante, que gostaria de entender mais sobre esses conflitos conjugais, a questão de limpar o campo de comunicação. Mas acho que é isso, a gente falou bastante sobre isso, Vera. Eu queria agradecer mais uma vez pela disponibilidade. Não vai ser a primeira vez que nós da Aposentadoria Plena vamos convidar a Vera. A gente espera que assim que passar também essa fase de isolamento, a gente possa organizar workshops, palestras, né, interações, com muito beijo, muito abraço, muito carinho entre a gente. E agradeço muito, sou fã, sou admiradora do seu trabalho, a visão sistêmica que a Vera tem, né? Tanto na sociologia, na clínica e também na psicologia social e do trabalho. Vera, fica à vontade para deixar uma mensagem final para quem esteve conosco. assim, é muito interessante quando a gente trabalha, né, com a clínica, com a psicologia, a psicoterapia principalmente, e vários pacientes meus que estão aqui assistindo também, né? Eu vou repetir, me perdoem que vocês já ouviram isso milhares de vezes. Eu sempre digo assim, a gente é psicofísico. Tudo que nos afeta emocionalmente nos afeta em termos físicos e vice-versa. Então, o medo, essas questões todas, elas têm efeito sim. E nós precisamos nos dar a oportunidade de viver esse medo, de viver, de olhar de frente esse monstro que está aí, né? Para alguns é um monstro, para alguém é pequenininho, enfim, para cada um tem a sua maneira de lidar. E aproveitarmos esse momento dentro daquilo que é possível para nós, para criar alguma coisa, para entender alguma coisa, para nos olhar, para olhar o nosso parceiro, a nossa parceira, a pessoa que está conosco e fazer diferente, se for o caso, se a gente avaliar que
reavaliar nossos projetos, algumas coisas que estão por aí. Então, me parece que esse momento também é um momento de pausa. Tem um livro muito interessante que eu vou recomendar, eu até vou pegar aqui na estante, só um instantinho, Tranquilo. que não se assustem pelo tamanho do livro, que chama-se Aceleração. Meus pacientes já conhecem, que eu sempre recomendo, que é do Hartmut Rosa, é um filósofo alemão, ele está traduzido em português, tem em inglês também, tem em francês, tem em vários idiomas, e depois ele tem um outro bem fininho que chama Aceleração e Alienação. Para a gente entender um pouco desse movimento no qual nós entramos, esse movimento da excelência, do fazer tudo ao mesmo tempo e ter que ser ótimo em tudo. Calma, estamos num momento de pandemia. Calma, vamos nos dar a chance de parar e de olhar um pouquinho para nós, de fazer uma pausa obrigatória em função da situação geral, né, que é o mundo inteiro, e necessária para nós. Quantos casos nós temos nas organizações de burnout? Quantos casos de pessoas com burnout que insistem em trabalhar até queimar total, de não ter volta, sistema imunológico afetado e etc, etc. Então, calma, vamos diminuir o ritmo, vamos aproveitar para parar um pouquinho, olhar para nós, olhar para a pessoa que está conosco e fazer diferente, se for o caso. Né? Então é isso, gente. Podemos voltar a conversar, fiquem à vontade para mandar mensagem, entrar em contato, né, Juliana? A gente Com certeza, pode pessoal. outros, falar Sigam a sobre... Aposentadoria Plena, sigam o Instagram da Vera. Quando eu compartilhar, espero agora conseguir compartilhar o vídeo com a maior parte da gravação, né? Porque a gente teve uma queda, para quem está entrando agora, para esclarecer. Onde vou colocar também os dados, os contatos da Vera. E é isso, também convido vocês a seguirem todas as redes sociais da Maturi, empresa para a qual eu trabalho lá em São Paulo, sou representante aqui em Brasília. E é isso, pessoal, momento de parceria com psicólogos, com profissionais da área da saúde. A gente está se unindo, né, de gestão de pessoas, da Maturi e da Aposentadoria Plena, aqui em Brasília, em São Paulo, em todos os estados, para tentar trazer um conteúdo de qualidade, reflexões que de fato agreguem nesse momento tão delicado, tão difícil, onde a gente observa que alguns estão sofrendo mais que outros, mas todo mundo está, de uma certa forma, em estado de alerta. Então, é momento de se acolher, de se respeitar, de tentar ao máximo não deixar as emoções, enfim, aumentarem os conflitos que já são grandes internamente, né? Aproveitar, como a Vera falou, para a gente refletir se a gente está feliz no trabalho, se a gente está feliz na relação, o que a gente pode mudar, começando por nós mesmos. Falar sobre os nossos medos, né, Juliana? Falar sobre os nossos medos, encarar os nossos medos. Eu acho que isso é importante. Quais são os momentos que a gente tem para fazer isso? Quantas pessoas fazem isso? Eu tenho medo de quê? O que vai acontecer? Vou perder o emprego? É real ou é imaginário, né? Eu vou morrer? Eu estou com medo de morrer? Qual é o meu medo? O que está acontecendo comigo? Então, se olhar mesmo, né? E também se acolher. É um sentimento humano. Nós todos temos medo. Né? Então é isso, gente. Muito obrigada. Obrigada, Juliana, mais uma vez. Obrigada pelas pessoas que estão aqui conosco e as que já participaram. Estamos em contato, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Até breve. Obrigada, Vera. Tchau, tchau.